E agora? Agora tem um debate, né? Sobre a adultização infantil que invadiu o meio evangélico. Começou com aquela Vitória lá, aí depois veio outro, aí tem agora esse Miguel, né? E ficou nesse impasse. E depois que teve aquela repercussão lá do Felca, né? Que é o YouTube, que inclusive resultou na prisão, né? Do Ítalo e do marido dele. Esse fenômeno que está sobre as igrejas, né? É interessante, né? Que até chamam às vezes as crianças de pastor, pastora. Mas a Bíblia fala lá que no livro de Mateus 19, 14, que deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Mas não há nesse sentido assim qualquer problema, né? Quando as crianças participam de corais, levantam a mão. A Bíblia ela destaca como se fosse a adoração da criança uma adoração pura, que é totalmente diferente da adoração de um adulto. Mas o problema que eu quero falar aqui para vocês é que quando colocam, né, essas crianças num grau, né, na maturidade espiritual que leva sobre si uma responsabilidade maior. Vocês lembram que o apóstolo Paulo ele orientou a ter cuidado ministerial, né? Que também deve ser exercido por pessoas experientes e firmes da doutrina. Então, ainda que uma criança ela pregue, ela cante, ela não tem a capacidade de lidar com questões complexas como um adulto tem. A mente dela não é como a mente de um adulto. Então, se levantou-se esse debate que dentro da igreja hoje, infelizmente, também está tendo isso. Está tendo essa questão das pessoas pegar a criança, jogar como se fosse adulto. Elas pregam como se fosse um adulto, elas cantam. Ah, Thalia, mas é o dom. Tudo bem, se for, amém. Mas a questão desse vídeo não é essa. A questão que eu estou falando aqui para vocês, e muitas das vezes estão tratando essas crianças como se fossem adultos. Ou seja, é uma forma de adultização precoce. E acontece justamente porque com a expectativa da igreja, ela transforma o dom, né? E muitas das vezes ela fica explorando a sua inocência como se fosse um espetáculo. Então esse processo pode levar a uma espiritualidade artificial que é construída só para agradar o público, né? E não para ser aquela fé genuína, porque elas são aplaudidas, elas têm muitos seguidores, aonde elas vão, elas carregam multidões, entendeu? E isso se torna muitas das vezes um peso para ela, que é uma fase da vida delas que elas não estão basicamente vivendo, elas estão trabalhando, né? Se fosse a se interpretar. Mas o que eu queria falar para vocês é que a possibilidade de uma fé moldada pelo fardo das pressões adultas muitas das vezes não é pela experiência pessoal com Deus, né? Então, assim, que hoje em dia a gente possa jogar na balança, analisar o que é que está sendo pregado dentro das igrejas, quem é que está pregando, porque basicamente, meu irmão, hoje em dia cada esquina tem uma igreja, onde você passa tem uma igreja, e às vezes só tem a gritaria, só tem a movimentação, mas não tem o principal, que é o Espírito Santo de Deus agindo naquele lugar. Então que você medite nesse vídeo e que você saiba discernir o que é de Deus e o que não é, o que é santo e o que é profano. Porque muitas das vezes as pessoas elas acham que todo mundo que está ali no altar é de Deus, mas não é. Amém? Curte, comenta, compartilha, que Deus abençoe.